Só para voltar à lógica da minha pergunta, que eu faço vínculo com o que eu comentei antes da segurança na cadeia, né? Na cadeia me fugiu a palavra, de suprimento, entendeu? Na cadeia de fornecedores que você tem. Porque, por exemplo, tu mesmo comentou, nós usamos vários serviços assim, dependendo do serviço que fica fora, afeta nosso negócio, né? Então, e se a gente aí, imagina uma empresa gigante que vai ter uma série de situações assim, né? A outra pergunta que eu tinha é a seguinte: vou pegar uma vulnerabilidade que me veio na cabeça aqui, que foi crítica, que é aquela do Log4j, é isso? Falei certo? Tá, beleza. Na prática, o que eu vejo, né? Eu vejo assim, amanheceu, sei lá, 8 da manhã, vem lá no grupo, né, da empresa. Gente, ó, surgiu essa vulnerabilidade crítica, a gente tem que avisar cliente, a gente tem que corrigir onde a gente tem que corrigir. A minha pergunta é assim, foi naquele dia? Saca? Porque assim, se eu tenho um processo de gestão de vulnerabilidade rodando, será que eu não existe a possibilidade de essa vulnerabilidade já ter aparecido, eu já ter corrigido antes mesmo dela aparecer como crítica? Ahn, Corrigir a vulnerabilidade, difícil. Tu pode ter controles compensatórios que, se mesmo que a vulnerabilidade, a partir que ela, no momento que ela foi descoberta, a maneira que ela vai ser explorada, ela segue tradicionalmente alguns métodos, né? Eu vou puxar um outro convidado nosso, o Maurício, da X-Labs. Ele fez um artigo sobre isso, justamente sobre o Log4j, em que a X-Labs, através do OAuth deles, eles detectaram alguns dias, eu não vou saber exatamente quantos dias, vou botar um mês, né, atividades tentando explorar o Log4j antes mesmo da vulnerabilidade ter sido conhecida, né? Aí a gente entra numa discussão do que é a vulnerabilidade de dia zero, né? Para quem que é o dia zero, né? A gente vê aí os times, né? As gangues de ransomware explorando vulnerabilidades às vezes nunca antes vistas, né? E depois elas se tornam um dia zero e aí até a correção acontecer leva mais um tempo. Então, identificar essas vulnerabilidades é um pouco difícil, mas esses outros controles compensatórios, eles podem te ajudar. Então, no caso desse do Log4j, no caso de uma empresa próxima nossa, a X-Labs, identificou antes dela se tornar pública, né? O Maurício fez um blog post lá, tá muito legal, tem muita informação disso acontecendo. E o caso do Log4j é um outro ponto em que ele é uma biblioteca importada dentro de um software que tu cria, né? Então, é um outro problema que a Veracode também controla muito bem, que é monitorar as vulnerabilidades nos componentes do teu software, que às vezes é 70%, 80% do código não é nem tu que escreveu. Tu vem trazendo esses componentes e um desses é vulnerável, né? Então, lá nos controles do desenvolvimento de software seguro, tu tem uma etapa que é justamente controlar quem são esses componentes, quais são esses componentes, se tu de fato usa ou não, e se aparecer uma vulnerabilidade, tu precisa ficar sabendo, né? E não, às vezes nem é tu que vai corrigir, né? Tu precisa identificar se já tem a correção também. E muitas vezes não é o mais atual o mais seguro, né? Em muitos casos, o anterior é mais seguro e você tem que fazer um downgrade. Tinha um cara aí que há muito tempo atrás ele dizia isso pra mim. Ele dizia, eu vi de mais de um lugar isso, mas esse cara, que é o Márcio da Star, ele dizia isso pra mim. Não, eu não vou, saiu a atualização, não vou atualizar. Entendeu? Ele deixava passar um certo período assim, para daí depois fazer a atualização. Óbvio, né, que a gente está falando de bastante tempo atrás e a preocupação dele lá era só algum erro, algum problema que pudesse trazer para o usuário, né, e não vulnerabilidade como é a realidade de hoje. E não deixa de estar errado, né, Rick? Porque tudo é uma questão de estratégia. Se está alinhado, né, dentro do processo, tem medidas de contorno, digamos assim, outras proteções em paralelo, se é crítico uma indisponibilidade do ambiente e uma das grandes preocupações dele é a indisponibilidade, talvez isso faça sentido dentro da abordagem dele. Não, e não errou, certamente. É um ambiente crítico, realmente, é um serviço crítico, sair atualizando assim é imprudente. O que eu não, o que vem na minha cabeça, assim, ouvindo vocês, eu fico constantemente me colocando na cabeça do CIO, sabe? E pensando assim, voltando 15 anos no tempo, assim, basicamente
esse cara tinha duas realidades dentro da empresa, né? Ele tinha time de sistemas e time de infra, né? Então, assim, inúmeras empresas aí que eu atendi, enfim, que eu conheço, assim, normalmente tem isso. Não, tem o carinha, né, lá de sistema, e aí o time dele, tem o cara de infraestrutura e o time dele. De uns anos para cá, né, segurança da informação entrou com mais uma dessas, virou o terceiro, né, o tripé agora de uma área de tecnologia dentro de uma empresa. E eu fico pensando o quão complexo é tu fazer a gestão desse monte de coisa que tem dentro de uma organização. E para piorar o cenário, a gente tem falta de mão de obra em qualquer uma dessas áreas, né? E por mais que na realidade a gente percebe que a infraestrutura como um todo ela vem sendo simplificar é um pouco, não é bem a palavra, mas eu consigo gerir com menos pessoas. Acho que é isso, né? Eu consigo, as coisas que eu consigo fazer hoje em dia, como um todo, né? Olhando para todos esses três, né, esses tripé, olhando para os 3 pontos, sistema, infraestrutura e segurança, com uma pessoa capacitada, eu consigo render mais do que hoje, do que há 10 anos atrás. Mas mesmo assim, eu entendo como complexo esse cenário, sabe? Eu fico pensando assim, tentando entender, né? Cada organização ali é um universo específico, né? E eu tenho que conseguir levar para uma camada de gestão esses 3 temas, sabe? Então, não é algo fácil, é algo complicado. A gente, né, vive nos nossos serviços também tendo esse contato com os clientes e criando materiais para que a gente consiga passar por essas camadas, entendeu? Conseguir ter lá uma conversa com um cara técnico, um cara do CIO e a própria direção para conseguir levar essas informações. E eu falo isso porque gestão de vulnerabilidades, no meu entendimento, entra como esse tema de defesa, né, contra ameaças cibernéticas, como mais um ponto principal para ser tocado. Então, assim, o meu recado é, se você trabalha numa empresa onde segurança da informação é algo que tem que estar mais evoluído, como, por exemplo, onde o Hammer está, que é uma empresa do segmento financeiro, tu tem que ter um processo desse. Não tem saída. Tu tem que ter um processo de gestão de vulnerabilidade em andamento, né? E quando a empresa não é, né, dessa área e ainda tem um certo tempo para conseguir fazer esse processo, tem que começar a olhar. Eu queria voltar um pouquinho no que é a nossa conversa e tentar definir com vocês assim, cara, meu orçamento está baixo, né? Não tenho muito o que investir. Segurança da informação é um tema que é relevante, ou seja, eu como me botando na posição né, do CIO lá, é algo que o meu diretor vem e me pergunta, né? Como é que eu posso fazer qual é o mínimo possível, o mínimo aceitável de um processo desse? Tipo, sabe? Qual é o mínimo, o cenário mínimo? Isso eu quero trazer aqui. Às vezes não se confundam, não entendam como assim, o que eu estou falando aqui é para uma empresa que tem, sei lá, 10 pessoas. Não. Pela conversa que eu venho tendo aí nos últimos anos com empresas, aí eu estou falando do mercado gaúcho em si, eu não estou falando de empresa pequena. Eu estou falando de empresa que não é do setor financeiro, porque daí realmente né, a necessidade não é tão evidente assim, mas empresas que se eu falasse o nome aqui, todo mundo que está ouvindo ia conhecer. Não estou falando de nenhuma, né, não estou falando da empresa pequenininha. Empresas que na área de SI ainda tem que ser bastante desenvolvida e que um processo mínimo nessas empresas já é um avanço, né? Então, esse é o ponto. E o cara que está ouvindo, as pessoas que estão ouvindo, que estão nessas empresas, certamente vão entender isso. E vão pensar, cara, eu estou ouvindo esses caras falar que tem que ter um processo com 5 etapas, eu tenho que ter, né, um software para isso, outro para aquilo. A gente já falou de mais software aí para a camada de aplicação. Ou seja, a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Já falamos até de outros fornecedores que eu tenho que olhar, que eu tenho que receber evidência. Cara, entendeu? Para botar em prática dentro do cenário que eles já estão hoje trabalhando, cara, não tem tempo. Não tem tempo, tá? Tá todo mundo no limite. Então, de novo, eu estou pensando daí agora no CIO e no cara da TI, tá? Para não acontecer desse cara receber, por exemplo, assim, alguma cobrança. Como é que tu não viu isso, né? Então, assim, para que ele possa escutar aqui e levar para o CIO, ou o CIO possa levar para a diretoria, assim, gente, temos que ter temos que olhar para a gestão de vulnerabilidade.
mas eu quero que ele tenha noção do que é o mínimo, tá? Tipo assim, não quero o top, eu não quero o máximo, eu quero assim, realmente o que seria o mínimo para rodar. O que eu costumo dizer que é o seguinte, as empresas cada vez mais estão virando, né, empresas de tecnologia, né? Tipo, a farmácia está virando uma health tech, né? Tipo, e assim a gente tem vários exemplos em todos os setores. Então, independente do tamanho, né, todas as empresas são alvos, né? As empresas maiores, como a gente tem gente ouvindo aqui, né, já tem uma maturidade maior, investimento maior, já entende a questão da gestão de vulnerabilidades, processos de segurança de uma forma muito mais, digamos assim, mais apurada e com mais prioridade. Porém, as empresas menores, elas são os alvos mais fáceis, né? Então, assim, elas passam muito risco também. Eu começaria, né, com um ponto muito chave que é o seguinte, é a exposição, grau de exposição. Entendeu? Imagina que eu sou lá de uma empresa pequena, só eu sou o cara de infra ou de segurança, eu sou responsável por essa bomba, digamos assim. Cara, de alguma forma achar uma forma de mostrar a exposição. E aí seja seguindo aquilo que a gente acha que é a jornada do erro, fazendo um scan, gerando um relatório sangrento lá cheio de vulnerabilidades, né, e mostrando para quem aprova lá, mostrando, cara, tá aqui, ó, a gente tá com esse negócio aqui na mão, entendeu? A partir disso, começar a investir em algumas medidas mais simples, né? Pô, tenho já minha lista de ativos bem segmentada, com a criticidade dos meus ativos, eu conheço, tenho um CMDB, né? Tenho isso aí na mão. Se eu não tenho, começa por aí, até para tu saber fazer um scan num lugar correto. Existem ferramentas desde as gratuitas que vão te dar visibilidade para chegar nesse nível aí, né? E fazer essa primeira, tentar criar indicadores de exposição para que chegar em quem aprova e quem pode te dar mais investimento e te dar mais força no projeto a investir mais. Se você é uma empresa pequena, né, e não tem braço, um grande caminho é buscar alguém que te ajude, né? Buscar uma empresa especializada que tenha conhecimento, inúmeros braços, tenha know-how, já tenha automatizado, já sabe o que está fazendo, vai te dar um atalho gigantesco, né, com um investimento muito menor que você fosse investir em tempo e dinheiro comprando ferramentas para você mesmo, né? Então, na minha experiência, seria isso. Ou você vai por um caminho tentar fazer por você mesmo para conseguir ganhar a primeira atenção, mas acho que o melhor dos mundos dos cenários é buscar uma empresa especializada para te ajudar nessa visibilidade e ganhar força. Aproveitando o gancho,